Mas o sétimo mandamento, o princípio que ele traz é abrangente para as nossas vidas em várias áreas: comportamento, pensamento, casamentos, vida de solteiro, homossexualidade, e é por isso que nós, de maneira muito prudente, e como tem que ser, caminhamos lentamente neste mandamento. E quero dizer aos irmãos que não o fizemos de forma exaustiva, ainda há muito para se falar, ainda há detalhes aos quais nós poderíamos descer, e ainda assim faltaria tempo para nós falarmos de tudo. Mas certamente no decorrer da nossa vida, nós ainda voltaremos a este mandamento para tratar de outros assuntos que ele pode muito bem, por seu princípio, nos mostrar de como viver uma forma moral, pura e santa, de acordo com aquilo que Deus pretende para a nossa sexualidade. O sétimo mandamento está em Êxodo 20:14. Hoje nós vamos fazer uma aplicação deste princípio a respeito do que é o adultério, de acordo com a Bíblia, a visão bíblica sobre o adultério. Até aqui nós falamos as formas que nós podemos cometer adultério, as formas como nós podemos quebrar o sétimo mandamento, como quebramos. Mas há um princípio, por trás disso tudo, que nos mostra que o adultério está muito mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Êxodo 20:14, o que diz lá? Não adulterarás. Vamos fazer um exercício de recordação a respeito dos mandamentos do Senhor até o sétimo. Qual é o primeiro mandamento? O segundo mandamento. Terceiro. Quarto mandamento. Estes 4 mandamentos encerram a primeira tábua, dizem respeito a nós e Deus. Quinto mandamento. O mandamento não é só esse, é uma promessa ligada a ele, importantíssima, porque eu tenho sempre que lembrar para os meus filhos isso. O mandamento traz uma promessa e implica uma ameaça. A promessa é de vida, prosperidade, felicidade para os que honram pai e mãe. A ameaça é implícita porque quem não obedece pai e mãe, ao invés da promessa, recebe o contrário dela, que é morte, infelicidade, e nós podemos ver isso na nossa geração. Sexto mandamento, não matarás. E o sétimo, não adulterarás. Então nós estamos chegando ao final. O texto que nós vamos ter como base hoje, depois de Êxodo 20:14, é Mateus 5, 27, 32, onde o próprio Jesus, ele ensina sobre o que é realmente adultério e como nós o cometemos, sem que necessariamente precisamos nos comportar de maneira adúltera. Vamos ler então Mateus 5, 27 a 32, melhor, 27 e 28, vamos deixar os outros versículos para mais tarde. 5, 27 e 28. Vamos ler juntos? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja bem, se você reler o texto e colocar a vírgula no ponto certo, no lugar certo, o entendimento fica mais correto. Porque muitas vezes nós lemos esse texto e o entendimento que nós temos é olhar para uma mulher com intenção impura no coração. Não. Quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, cometeu adultério com ela, ou seja,
Quem olhar para uma mulher com intenção impura, cometeu adultério com ela no coração. Né? Então, não é o olhar e o desejar apenas no coração, mas o ato acontece no coração. Cometeu adultério no coração. Nos faz lembrar, quando nós estávamos estudando o Êxodo, né? Antes do Velho Testamento, antes dos 10 mandamentos, que Israel, segundo Tiago, ou melhor, segundo Filipe, em Atos, voltou para o Egito no coração. Ou seja, ele não estava no Egito, mas o seu desejo de estar no Egito, de comer a comida do Egito, de viver a vida do Egito, era tão grande que no coração eles estavam no Egito. O que vemos estimula nossos desejos. Jesus fala que o adultério envolve olhar e cobiçar. Base para o adultério, segundo a Bíblia, olhar e cobiçar. Há uma história, todos nós conhecemos, que é a de Davi. Davi, ele estava em seu leito, não deveria estar lá, ele deveria estar na guerra, e ele sai para a sacada, e na sacada ele olha, e o que ele vê? Uma mulher tomando banho. Uma mulher tomando banho, Betseba. E a palavra de Deus diz que a partir disso ele desejou essa mulher. E a partir daí começaram todos os problemas de Davi. Ele adulterou com Betseba, ele matou o marido de Betseba, Urias, e uma série de coisas ruins aconteceram a partir daí. Davi, por exemplo, na verdade, Davi é um exemplo, disso aí. Na verdade, nossos sentidos, não apenas a visão, muitas vezes nos levam a pecar. Eles são a ponte entre nossos desejos e as coisas que podem saciá-los. Isto é o que Jesus vai nos ensinar sobre adultério. Ele não vai tratar do ato em si, ele vai tratar daquilo que nos leva a cometer um ato de adultério e que, de fato, por si só, já é adultério no coração. Tão pecaminoso quanto praticar ou viver, ter um comportamento adúltero. Nós vamos falar disso nesta noite. Olhar e cobiçar. O desejo de adulterar dá origem ao adultério. O desejo de adulterar dá origem ao adultério. Jesus fala, olhar para uma mulher com intenção impura. A palavra que foi traduzida com a expressão intenção impura é epitimel. Epitimel é a palavra, geralmente na Bíblia, traduzida por um desejo forte que envolve geralmente imoralidade. Então você vai encontrar na Bíblia palavras como concupiscência, paixões, lascívia, luxúria. Todas essas palavras são epitimel, que são traduzidas de formas diferentes, por questão de contexto, alguma coisa assim, mas que significam uma única coisa, um desejo forte. E nesses contextos, um desejo que envolve imoralidade. Epitimel nem sempre é um desejo ruim. O anseio pelo céu é epitimel também. Nesse contexto é uma coisa boa. É um desejo forte de se ter algo ou alguém. Na Bíblia, na maioria das vezes, na maioria dos contextos, epitimel é traduzido como um desejo impuro, um desejo imoral. Jesus está dizendo que um homem que olhar para uma mulher e cobiçá-la, desejá-la de maneira imoral e impura, este já adulterou com ela. O ponto aqui não é meramente o comportamento, mas principalmente os desejos do coração. De forma prática, eu não preciso deliberadamente me deitar com uma mulher que não é a minha esposa para cometer adultério. Basta que eu deseje isso e então cometi
adultério. A Bíblia, o ensinamento no Novo Testamento por parte de Jesus Cristo, traz a lei, como o Marquinhos estava falando hoje de manhã, não para o nosso comportamento. Ele traz a lei que sonda o coração. E é interessante porque a função da lei não é meramente barrar o comportamento pecaminoso, barrar, impedir que nós pequemos por causa das suas sanções. Logicamente, isso nos desencoraja a pecar, a cometer o ato pecaminoso. Mas a lei, ela tem uma função didática, que é de revelar o pecado, de dizer para nós que o pecado existe em nosso coração, e esse é o primeiro lugar onde ele existe, justamente em nosso coração. Então Paulo, no capítulo 7 de Romanos, fala: quando eu conheci a lei, e a lei me disse, não cobiçarás, toda sorte de cobiça foi despertada em meu coração. Na verdade, o que Paulo está dizendo não é que a lei o encorajou a cobiçar. O que ele está dizendo é que quando ele entendeu que cobiça é pecado, ele percebeu no seu coração o quanto o seu coração era cobiçoso, o quanto ele era um pecador. Então Cristo, quando vai falar do adultério, ele não está tratando meramente um comportamento, ele está tratando um desejo. Ele está dizendo que o homem, a mulher, adulteram quando desejam fazer isso. Os sentimentos, a volição, as inclinações, as paixões, os desejos de alguém que quer pecar é o mesmo desejo de alguém que pecou de fato. E nesse caso, Jesus está dizendo: o adultério reside no coração. Olhar para uma mulher com cobiça é o suficiente para nós cometermos adultério. Olhar para um homem com cobiça, no caso das mulheres, é o mesmo que cometer adultério. Vamos adiante. Uma segunda coisa que nós observamos nesse breve texto é que Jesus fala sobre desejos e sentidos. Desejos e sentidos. Qual é o sentido que Jesus trata aqui? Do que ele fala? Qual é o sentido que está em destaque aqui? Qual é? Vamos voltar para a quinta série. Quais são os sentidos? Ótimo, vocês falaram, né? Não foi na ordem, nada disso, mas... E qual é o sentido que está aqui em destaque? Visão. Essa é uma linguagem chamada sinédoque, né? A sinédoque é você tomar a parte pelo todo. Jesus não está falando que o olho apenas nos faz pecar, que a visão nos faz pecar. Ele está dizendo que os nossos sentidos, eles nos levam a pecar. Eles podem nos levar a pecar. Os desejos do nosso coração aguçam nossos sentidos, e os nossos sentidos, aguçados para aquilo que desejamos, despertam os desejos que estão em nosso coração. Há uma relação íntima entre os nossos sentidos e os nossos desejos e os nossos sentidos. Eu acabei de falar para vocês desse ciclo, um ciclo muito vicioso quando é para o mal, logicamente. Então eu tenho desejos no meu coração. O caso aqui, um homem deseja uma mulher deseja o homem, sexos opostos se desejam. Um homem heterossexual, ele pode andar na rua e passar por vários homens, sem importar se são bonitos ou feios, bem vestidos ou mal vestidos, cheirosos ou fedorentos, ele nem vai ligar para isso. Os seus sentidos não são despertados. Mas de repente, no meio daquele turbilhão de homens, eis que surge uma dama.
E como que automaticamente os nossos olhos identificam isso? Por que é assim? Porque os nossos desejos se interessam nisso. Então, eles são aguçados, eles são calibrados pelos nossos desejos, de forma a identificar aquilo que para nós satisfaz o desejo. Por sua vez, o próprio sentido, visão, audição e tal, o próprio sentido, quando identifica o objeto do desejo, ele estimula o desejo para se tornar mais forte. E é por isso que um homem olha para uma mulher e muitas vezes não consegue tirar os olhos dela. É por isso que muitas vezes a mulher olha para um homem e não consegue tirar os olhos dele, porque os seus desejos estão sendo satisfeitos pelos seus sentidos. Há uma relação muito íntima entre desejos e sentidos. Isso serve em qualquer área. Nós estamos falando aqui da área moral, da sexualidade. Os olhos são a porta de entrada para a mente. Isso também não há dúvidas. Você, para ouvir alguma coisa, precisa estar um pouco perto, para perceber um som é mais difícil. Para o tato, você tem que realmente estar próximo. Mas a visão lhe permite captar imagens à distância, coisas que lhe interessam, os seus olhos logo se direcionam. Em um mundo imagético como o nosso, em um mundo de exposição como o nosso os nossos olhos são as portas mais estimulantes para as nossas mentes. Até porque os olhos dão para nós imagens para que nós criemos os nossos pensamentos. Lá em casa, sempre que há tempo, à noite, antes de dormir, eu leio as crônicas de Nárnia para as meninas, para a Sofia e para a Júlia, em especial. O livro, ele é escrito em crônicas, logicamente, são pequenas crônicas, e não tem imagens, não tem figuras. Então você imagina assim, uma criança lê um livro sem figuras, um texto grande, mas é justamente isso. Porque elas não têm uma imagem para influenciá-las. Se você conversar com elas depois, cada uma delas tem uma Nárnia diferente, tem um Aslan diferente. A voz é sempre a mesma porque é a voz do pai. Mas o resto é tudo diferente, porque elas criam a imagem. Os nossos olhos, quando captam a imagem, não nos permitem mais formar uma imagem. Eles nos dão um cenário, nos dão a pessoa e tudo aquilo que eu preciso para criar os meus pensamentos, neste caso, impuros. Então eu olho para uma mulher que eu desejo, eu tenho a imagem dela e eu crio na minha mente o que eu quiser com esta mulher. É nesse momento que no meu coração eu cometi adultério com ela. Desejos e sentidos, juntos e descontrolados, formam uma poderosa armadilha contra a nossa santidade. E conforme Jesus, é tudo o que precisamos para cometermos adultério. Uma dupla dinâmica e diabólica quando descontrolada. Desejos e sentidos são as únicas coisas que nós precisamos para cometer adultério. Entenda como a nossa condição, diante do pecado do adultério, é extremamente vulnerável se nós não cuidarmos, se nós não atentarmos para o perigo e por onde o inimigo vem. Uma vez que desejos e sentidos são justamente aquilo que precisamos, as únicas coisas que nós precisamos para cometer adultério, nós temos que ir para um outro ponto então. Duas frentes de batalha são formadas para que nós vençamos o adultério. Na guerra contra o adultério,
há duas frentes de batalha. A primeira é contra os nossos desejos. A outra é contra os nossos sentidos. Nós precisamos trabalhar com essas duas coisas. Caso contrário, nós estaremos despreparados e cada vez mais vulneráveis a cometer o adultério no coração, e que Deus tenha misericórdia de nós também o cometeremos na prática, no comportamento. Então, a primeira batalha que nós travamos nesta guerra contra o adultério diz respeito aos nossos desejos. E quando nós falamos disso, de uma batalha contra os desejos, a primeira coisa que nós precisamos saber é que eles existem em nossos corações. Os desejos pecaminosos existem em nossos corações. Uma grande ilusão, um grande problema para um cristão é desprezar essa informação. É achar que o seu coração não deseja o mal. Deseja. Na verdade, o mal habita em nós. É Paulo quem diz isso em Romanos 7. O mal que habita em mim. Então, certa vez, eu acho que eu já contei isso para vocês, um pai foi questionado por um amigo. O amigo perguntou para ele: você não confia que o seu filho fique sozinho com a namorada dele, uma vez que você o criou nos caminhos do Senhor e tudo mais? A resposta desse pai para o seu amigo foi: eu não confio nem em mim mesmo sozinho com a namorada dele. Porque o meu coração, nele reside o mal. Há desejos lá dentro, às vezes contidos, às vezes não. Eu tenho falado constantemente aqui que quando nós pecamos, nós não fomos levados ao pecado por causa das pessoas ou das circunstâncias. Ah, o momento me fez pecar, ou fulano me fez pecar. Não, o que me faz pecar é a minha vontade de pecar, é o meu desejo de pecar. São as demandas do meu coração. Circunstâncias criam a oportunidade para eu realizar o meu desejo. Pessoas criam oportunidades em que eu posso realizar o meu desejo, e então eu peco. É o meu desejo existente, residente em meu coração, que me faz pecar. E como todos os dias eu peco, eu sei que de fato há desejos perniciosos que coexistem no meu coração. Mateus 15:19 é claro a respeito disso. Olha o que diz: porque do coração procedem, que são esses maus desígnios? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e por aí por diante. De onde essas coisas procedem? Qual é a origem delas? O coração. De quem? Meu e seu. É isto que contamina o homem. É assim que somos, irmãos. Quando nós temos esse entendimento dos nossos desejos, nós entendemos que há em nós um inimigo que precisa ser batido. A minha guarda se levanta, eu me coloco em prontidão, esperando o momento em que serei atacado por eles, a fim de resisti-los. Eles existem, eles estão lá. A segunda coisa, além de sabermos que esse desejo de adultério, em especial, existe no meu coração, ele existe no meu coração, existe no seu coração, é que homens e mulheres podem e devem dominá-los. Os desejos estão lá. Homens e mulheres redimidos podem e devem dominar esses desejos.
Vocês lembram que quando falamos de homossexualidade, uma das explicações que as pessoas querem dar para justificar que alguém se libere no que diz respeito à sua homossexualidade é que há uma orientação sexual. A pessoa nasce com isso e essa orientação não pode ser violentada. O que a psicologia chama de orientação, a Bíblia chama de desejo. A definição que a psicologia dá de orientação é a mesma que a Bíblia dá de desejo do coração. Então eu posso pensar, eu como um homem, como uma mulher heterossexual, eu digo, eu tenho um desejo, eu tenho uma orientação. O fato de eu olhar para as mulheres e ter pensamentos impuros com elas se deve à minha orientação. Eu sou um heterossexual, eu sou um homem afinal, e é isso que homens fazem. Ou uma mulher pode dizer da mesma forma, é assim que mulheres fazem. Eu não tenho culpa disso, eu sou assim por causa da minha orientação sexual, do meu desejo que está em meu coração. Isso é natural. De fato, desejos heterossexuais são naturais. Desejar um homem, desejar uma mulher desejar um homem, isso é natural. Agora, não quer dizer que isso não deva estar sob controle, sobre orientação, em submissão ao que é certo, ao que é moral, ao que é determinado por Deus. Porque se todos os desejos que nós tivermos forem fatais para nós, ou seja, nos levarem à conclusão deles em um comportamento ou em ações, queridos, vai ficar difícil. Vamos voltar ao tempo do faroeste, porque quando quisermos matar alguém, a gente mata. E assim por diante. Homens e mulheres devem e podem e devem dominar os seus desejos. Por que podem? Romanos 6, de 5 a 12, vai nos mostrar porque homens e mulheres redimidos podem dominar os seus desejos. O texto é um pouco grande, por favor, observem, preste atenção no que está escrito. Agora preste atenção mesmo, olhe que maravilha é esse texto para pessoas como nós, que têm desejos ruins residentes em seu coração e que lutam contra tais desejos. Observe isto, porque se fomos unidos com Ele, Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado ou está livre do pecado. Olha que bela notícia. Cristo foi à cruz. E ele foi à cruz para travar uma guerra definitiva. A guerra da cruz é sobre o trono do coração. O que Cristo fez na cruz? Ele crucificou o nosso velho homem. Ele destronou o antigo Senhor que nos dominava. O pecado, do qual nós éramos escravos. A obra de Cristo na cruz para os redimidos, então, quebra as cadeias, e ainda que o pecado coexista em nosso coração, ele não tem mais a posição que ocupava anteriormente, ou seja, de Senhor. Ele está lá, mas ele não é mais o dono do meu coração. Ele não é mais o Senhor da minha vida. Quais são as implicações disso? Verso 8. Ora,
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Vamos ler juntos agora. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Leamos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, que obedeçais aos seus desejos. Epitimel. O que Paulo está dizendo, está nos ensinando, é que Cristo destronou o pecado. Ele não é o Senhor. Eu não sou mais escravo dele. Os seus desejos não são mais uma ordem para mim. Lembra daquela expressão? Meu Senhor, o seu desejo é uma ordem. Não, Paulo está dizendo o que Cristo fez lhe permite agora levantar uma rebelião contra o pecado. E é isso que Paulo está dizendo. Sejam rebeldes, não satisfaçam o desejo do antigo Senhor de vocês. Ele continuará dando ordens, ele continuará desejando em seu coração, mas digam não para eles, porque vocês estão mortos com Cristo. E uma vez mortos com Cristo, vocês não têm mais o domínio do pecado sobre vocês. A presença está lá, mas não mais o domínio. Eu tenho que me rebelar contra o pecado e dizer, esta mente não lhe pertence mais. Este coração não lhe pertence mais. Esta vontade não lhe pertence mais. Você não faz parte, você é um estranho nesta casa. Você se cale dentro de mim, porque o meu Senhor é Cristo e o meu viver é para Ele, para a sua honra e glória. Logicamente, meus irmãos, que isso não é uma luta fácil, até porque o nosso antigo Senhor, Ele nos tratava muito bem, pelo menos ele nos fazia sentir muito bem com o seu tratamento. E para nós hoje é difícil não querermos fazer a vontade dEle. Mas nós podemos, por quê? Porque há força em nós? Não, porque Cristo foi à cruz, e na cruz Ele nos libertou do antigo Senhor. Na cruz Ele crucificou o nosso velho homem. Há uma nova vida possível de ser vivida longe do pecado. Homens e mulheres redimidos não são mais escravos de seus desejos e orientações, mas em Cristo são livres do poder do pecado. Sendo assim, podem se rebelar contra desejos pecaminosos, mesmo que estes estejam presentes em seus corações. Mas nós não apenas podemos, nós devemos. Não é uma questão apenas de que uma possibilidade foi aberta, uma ordem nos foi dada de que nós, porque podemos em Cristo, nós devemos controlar os nossos desejos. Essa é uma responsabilidade minha, é algo que eu tenho que fazer. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Não bastasse o que Cristo fez por nós, há também aquilo que o Espírito Santo faz em nós, o Espírito de Cristo. E é por causa desse Espírito e com a ajuda dele que nós temos que vencer os nossos desejos e dominá-los. 5, versos 16 a 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ponto aí. Concupiscência é epitimel, desejo. Tudo a mesma coisa. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Paulo está dizendo,
o Espírito Santo luta com você para que você não ceda aos desejos do seu coração e faça aquilo que você quer. Portanto, se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Paulo, em Efésios, diz: deixem-se encher pelo Espírito. Se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos as obras da carne. Nessa luta, nessa batalha contra os nossos desejos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da sua presença, e Ele é presente porque nos foi dado, da sua influência, e compete a nós a nos submetermos a Ele. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo, nos submetermos a Ele, para que a vontade dEle em nós nos dirija, nos guia e nos guie para longe do pecado. Versos 22 a 24, o que o Espírito produz na vida de um redimido. O que é que o Espírito Santo produz na vida de um redimido? Vamos ler, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, epitimel e epitimel. É engraçado isso, né? Do fruto do Espírito, qual aspecto dele nos interessa para este sermão? Em que estamos falando de uma batalha contra os desejos. E o dever de dominá-los, qual é? Domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Então a pergunta é: um homem e uma mulher redimidos podem lutar contra os seus desejos? Sim, podem. Eles podem dominá-los? Sim, podem. Não quer dizer que seja fácil, mas eles podem. E é o que temos que fazer se quisermos ser obedientes ao Senhor. Se nós deixarmos os nossos desejos sem controle, se em nós não houver domínio próprio, se em nós não houver um desejo de estarmos cada vez mais em comunhão com o Espírito de Cristo, se nós não olharmos para a cruz, os nossos desejos entrarão em descontrole. E um desejo em descontrole estimula, aguça sentidos que ficam descontrolados, e então nós cometemos adultério no coração e, quem sabe, no comportamento. Nesta frente de batalha, não lutamos sós, mas luta conosco e por nós o Espírito Santo. Sua luta é contra a nossa carne, justamente para não fazermos o que desejamos. Romanos 13, 14 diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos, suas concupiscências. 1 Pedro 4, 2, mais uma ordem a respeito de nosso dever de controlar os nossos desejos, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que tem que substituir o nosso desejo? O desejo de Deus, a vontade de Deus, que se manifesta em nós por um testemunho do Espírito Santo que em nós habita, porque nós conhecemos a mente de Deus, nós sabemos o que Ele deseja. O que Pedro está dizendo agora é: o seu dever de controlar seus desejos é para que eles sejam substituídos pelos desejos de Deus. Ao invés de buscar a sua glória, fazendo aquilo que satisfaz o seu desejo, a sua carne, busque a glória de Deus, satisfazendo a vontade de Deus. É o que temos que fazer. Caso contrário, pecaremos em todas as áreas, e pecado nada mais é do que nós nos levantarmos como senhores das nossas vidas e dizermos assim: bom, Deus pode ser até Deus, mas eu vou adorar a mim mesmo, porque a minha preocupação maior é satisfazer os meus desejos.
e pouco me interessa quais são os desejos de Deus. Se der, eu os satisfaço. Se coincidir com os meus, eu faço assim. A segunda frente de batalha, então, é contra nossos sentidos. A luta contra os desejos depende da luta contra nossos sentidos. Vocês viram que há um ciclo onde os desejos aguçam os sentidos alimentam os desejos e isso não para nunca. Para vencermos um, precisamos vencer o outro. Para tratarmos de um, precisamos tratar do outro. Se quisermos controlar os nossos desejos, nós também temos que dominar os nossos sentidos. Aquilo que do mundo externo é percebido por nós, pode nos fazer bem ou mal. Pode tornar os nossos desejos cada vez piores, ou pode redimi-los. Por isso, os meus sentidos que me põem em contato com o mundo externo e o que ele tem para me oferecer e as coisas que o meu coração cobiça, eles têm que ser controlados da mesma forma. Abra sua Bíblia em Provérbios. Eu vou mostrar para vocês, biblicamente, como os sentidos, eles são instrumentos poderosos para os desejos do nosso coração nos levarem ao pecado. Provérbios 6, 24 a 25. Salomão instruindo seu filho a respeito da mulher adúltera. E ele fala assim, verso 24 do capítulo 6. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelas suas olhadelas. Veja, ainda que Salomão seja um homem lá do Antigo Testamento, ele compreendeu muito bem o sentido da lei e onde os problemas começam. Ele instrui seu filho a respeito de seus sentidos não contaminarem seu coração. Melhor, não despertarem desejos em seu coração. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com suas olhadelas. Capítulo 7 agora, a partir do verso 6. Capítulo 7, verso 6. Aí você vai ver o império dos sentidos, né? Os sentidos dominando uma mente incauta, um homem sem juízo. O que acontece? 7, 6 a 18. Diz assim, preste bem atenção. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples em Provérbios é uma pessoa louca, sem juízo. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho de sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Este jovem, e jovem aqui, não fique pensando nos jovens não. Provérbios, ele tem pares antagônicos. O ancião é o que está relacionado à sabedoria. A juventude, pela falta de experiência, está ligada à falta de sabedoria. Na verdade, o que Salomão está dizendo é que ele encontrou uma pessoa sem sabedoria, um louco. Ele podia ser jovem ou velho, isso pode acontecer com qualquer um. Este estava no pé da armadilha, na esquina da casa da mulher adúltera, da mulher estranha, sem fazer nada. Ia para lá, vinha para cá, sempre na porta dela. De noite, na escuridão. O que acontece? Verso 10. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta,
cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar-te, e achei-te, e te achei. Já olhe agora como ela mexe com os sentidos daquele rapaz. Já cobri as coxas da minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Ela está formando um cenário, uma imagem para ele. Tem texturas, tem cores. Ela fala muito mansamente. No capítulo 5, Salomão diz que os lábios da mulher adúltera, eles destilam mel. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Essa mulher fala e desperta a sua mente pela audição. Essa mulher cria uma imagem, ela mesma é uma imagem de formosura, deslumbrância. Ela sai com vestes de prostituta. Ela oferece para ele cheiros, aromas. Ela cria um cenário todo encantador para alguém que deseja o adultério. E como sabemos que ele deseja o adultério? Porque ele estava lá na casa dela, caminhando para um lado e para o outro, até que ela saiu, o encontrou, o beijou e o levou preso em seus laços. Sentidos devem ser controlados. Eu não posso me entregar a todas as sensações sem colocar freios nelas. Eu preciso controlar o que eu ouço, o que eu vejo. Se é o aroma que me desperta, eu tenho que controlar isso. O meu tato. Tudo aquilo que me traz sensações, que despertam desejos, eu preciso ter sobre controle. Caso contrário, a mulher adúltera me conduzirá ao seu leito, pelo menos no meu coração. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto é que você saiba com o que você está lidando. Nós não temos uma mulher adúltera, nós temos uma sociedade adúltera, nós temos uma cultura adúltera. Essa cultura se veste com roupas de prostituta. Essa cultura, ela desperta em nós sensações extraordinárias. Ela nos providencia imagens, ela nos providencia conversas que deturpam a moral e os bons costumes. Essa cultura tenta nos convencer que nos ama, que nos deseja, que nos quer e tenta nos levar para o seu leito adúltero, prostituto, imoral. É por isso que você não consegue andar na rua sem se deparar com alguma imagem erotizada. Você não consegue. É por isso que até para vender leite, fralda de criança, estão usando sexo para isso. É o cativar-nos para o adultério, para a vida imoral, desregrada sexualmente, fora dos padrões de Deus. Isso se revela nas músicas, isso se revela na vestimenta, isso se revela nos programas de televisão, nas novelas, no comportamento, no que achamos natural já, nas danças, na arte, nos livros, enfim. Essa é uma cultura que vem para nós e se mostra, desperta os nossos sentidos, a fim de nos cativar, a fim de nos levar para o seu leito. Quando eu sei que eu estou lidando com uma cultura como essa, ao invés de ficar como aquele jovem circundando a casa da mulher adúltera,
Eu me revisto com a armadura de Deus e me preparo para o ataque, conforme nós encontramos Efésios 6, 10 em diante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para ter como resistir no dia mau. Porque haverá um dia em que os seus sentidos, de tão bombardeados que são constantemente por uma cultura imoral, irão chegar ao seu coração. Irão despertar desejos que você não quer ter, mas que tem e que podem lhe dominar. E se você não estiver pronto com a armadura de Deus, você cederá terreno para o diabo. Saiba com o que você está lidando. Sentidos tem a ver com sensual. Melhor, sensual tem a ver com aquilo que está ligado a sentidos. É por isso que essa cultura em que nós vivemos, ela é sensualizada. É tudo exposto, é tudo à mostra, para despertar a sensualidade, para transformar amor em sensações. Ela fala, gozemos amores. Não é amor aquilo. Amor é algo divino. Não existe um leito adúltero. Não existe amor em um leito adúltero. Amor é algo divino. O que existe ali é erotização, sensações, paixões sendo despertadas e satisfeitas. Outra coisa, tire de diante dos seus olhos o que lhe faz pecar. Este é o princípio da amputação radical. Nós já vimos aqui. A sequência do texto de Mateus, que nós lemos no começo, fala justamente isso. Se o seu olho direito te faz pecar, o que eu faço? Arranco fora. E se for a mão direita, eu corto fora. O que Jesus está ensinando, não importa quão importante aquilo seja, se aquilo te faz pecar, corte da sua vida. Corte, ampute radicalmente da sua vida. Bom, se adultério tem a ver com os desejos e sentidos, se meus sentidos estão sendo despertados no meu ambiente de trabalho, seria prudente que eu saísse desse trabalho. Se é a escola, se é uma amizade, se é o vizinho ou a vizinha, que eu me mude. Água mole em pedra dura, tanto bate, ou seca ou fura. Geralmente tem furado. Meus irmãos, Cristo está nos ensinando a gravidade deste pecado que é cultural hoje. É cultural. Nós somos levados a isso o tempo todo. Eu nem falei da televisão ainda. Se é necessário para que você domine os seus sentidos, que você mude de lugar, mude. Que você mude de caminho, mude. Que você mude de hábitos, mude. Seja o que for, arranque isso da sua vida. Arranque isso da sua vida. Uma terceira coisa, fuja da pornografia. Pornografia. E aí eu tenho que ser muito claro. Concepção de pornografia que nós temos. Os mais velhos irão pensar, ir na banca de revista, comprar uma Playboy, qualquer revista aí de sexo explícito. Logicamente isso é pornografia. Acessar sites pornográficos na internet, onde há sexo explícito ali. Mas pornografia, porno ou porneia, que é de onde vem a palavra pornografia, porneia é imoralidade sexual. Biblicamente, nós podemos definir
pornografia como imoralidade sexual que pode ser vista. Imoralidade sexual que pode ser vista. Nós somos expostos à pornografia todos os dias. Todos os dias. Eu não tenho que ver uma mulher em trajes ínfimos, senão a minha própria mulher. Mas eu sou obrigado a ver por causa da Duloc, da Deluxe, sei lá. Eu sou obrigado a ver. Eles colocam as fotos lá. Eu não sou obrigado a ver isso. Quer dizer, eu não tenho que ver, mas sou obrigado. A minha privacidade moral é invadida. Eu sou exposto à pornografia. Eu vejo pornografia, ainda que eu não queira ver. Li um artigo recentemente na UOL. O que esperar do próximo Big Brother? A resposta do articulista: mais sexo, mais nudez, mais baixaria. E ele faz um histórico de como começou até agora. E ele vem crescendo, numa degradação moral fora de série. Uma vez, conversando com adolescentes, uma adolescente, 14 anos, filha de crente, disse para mim que os pais permitiam que ela assistisse à Fazenda. A Fazenda, veja, vou só dar o parâmetro. Big Brother, ele é muito ruim. E ele é muito ruim porque ele usa os apelos eróticos para atrair a sua audiência. A Fazenda é o programa que concorre com o Big Brother. Ele tem que ser mais baixo, mostrar mais coisa para poder atrair aqueles que assistem o Big Brother. Uma menina crente, filha de pais crentes, 14 anos, assistindo a Fazenda. Meus irmãos, biblicamente isso é pornografia. Não importa se é explícito ou não é, não importa se tem sexo ou não é, imoralidade sexual que pode ser vista, ouvida, é pornografia. Então você quer ser um crente, quer controlar seus desejos, quer controlar seus sentidos, e se põe diante da televisão sem fazer filtro do que assiste. Será impossível para você. Será simplesmente impossível. Pense que eu estou sendo radical. Ok, me permita falar como Salomão. Se você pensa que isso é radical, você está sendo um bobão, um sem juízo. Porque quantas e quantas vezes, alimentados pelas imagens da televisão, nós somos levados a desejar aquilo que nós não queremos desejar. Ou você tem a condição de olhar corpos masculinos e femininos, quase sem roupas, e não ser afetado por isso. Eu não tenho essa condição. Nós somos expostos e, infelizmente, voluntariamente, nos expomos à pornografia. Ok, você não acessa sites pornográficos, você não vê revistas pornográficas, mas você tem dado audiência para programas pornográficos. Sentidos e desejos. O que essas imagens todas querem fazer com você? Trabalhar nos seus sentidos para despertar os seus desejos. A morte dentro de casa. Enfim, eu quero terminar falando de beleza, sentidos e a glória de Deus muito rapidamente. Primeira coisa, os nossos sentidos, eles são despertados pela beleza. Não é isso? Por aquilo que é belo, seja em qualquer área dos sentidos. E aí nós precisamos pensar numa coisa importantíssima. A beleza é uma criação de Deus e deve glorificá-lo. As mulheres são belas porque Deus as fez belas.
As mulheres são atraentes para os homens porque Deus deu a elas uma beleza que nos atrai. Isso é extremamente natural. Da mesma forma, as mulheres em relação aos homens. Em um mundo perfeito, Adão e Eva viviam pelados, eles se viam, Adão certamente se extasiava na beleza de Eva, mas eles não pecavam. Porque a contemplação desta beleza não produzia neles desejos lascivos, mas produzia neles a glória de Deus. Você imagine, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ir até o Cristo Redentor, subir lá, aquele monte, chegar ao ponto mais alto que é possível chegar, e de lá contemplar, é a Baía de Guanabara ali? É a Baía de Guanabara, né? Contemplar a Baía de Guanabara. Eu não viajei muito, eu não sei como é que são as coisas em outros países, mas até onde eu sei, até onde eu pude ver, não há lugar mais belo. Não há lugar mais belo. Montanhas, o mar, o céu, cores, uma coisa extraordinária, tudo na medida certa, organizada, tom sur tom, uma coisa fabulosa. Você não consegue pensar em outra coisa senão no Criador. Você olha para aquilo e você se convence, há um Criador. Se você é um crente, você é constrangido a louvar a Deus por aquela beleza. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso com a beleza feminina ou com a beleza masculina. Nós deveríamos olhar para as mulheres e contemplar aquela beleza, e ao invés de cobiçá-las, querendo-as para nós, para satisfazermos nosso desejo, nós deveríamos glorificar a Deus por ter feito algo tão belo, tão maravilhoso para os olhos, tão específico. É a mesma coisa as mulheres olhando para os homens, mas infelizmente o pecado entrou no mundo e contaminou isso tudo. A beleza é algo divino e deve ser para a glória de Deus. Contemplar uma mulher, contemplar um homem, deveria me colocar de joelhos diante de Deus e falar: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, criativo. Como o Senhor deve ser honrado pela beleza das minhas irmãs, pela beleza dos meus irmãos. E então em Coríntios 6:20 nós lemos justamente isso: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. O meu corpo deve glorificar a Deus, a minha beleza deve glorificar a Deus. É natural que homens queiram olhar a beleza feminina. Isso é natural, isso é um desejo criado por Deus no homem. É natural. Nós, pais, não podemos repreender nosso menino, pare de olhar para a menina. Não, olhe, meu filho. Mas saiba, isso não lhe pertence. Você não pode desejá-la com impureza. Se é dessa forma como você está olhando, você não olhe. Mas você está contemplando a beleza que lhe agrada, que glorifica a Deus. Isso é natural. Deus criou para ser assim. Agora, os nossos desejos, as nossas inclinações têm que ser colocadas dentro de limites das Escrituras Sagradas. Se a partir do momento que eu olho para uma mulher, ou olho para um homem, e não glorifico a Deus nisso, peco, querendo satisfazer desejos, isso não pode mais existir na minha vida. Eu tenho que colocar isso diante do Senhor. É natural que mulheres queiram exibir a beleza. Isso também é natural. Isso é extremamente natural. Até uma coisa muito importante. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar propositalmente a descrição de mulheres belas. Esther, diz a Bíblia, era bonita de corpo e de rosto, formosa. A mesma coisa é dita sobre Raquel. De Lia não, né? Mas de Raquel, uma mulher bonita, no rosto e no corpo. Se fala de Absalão dessa maneira, se fala de Saul desta maneira, se fala de José desta maneira. A Bíblia não é contra a beleza, e nenhum crente deve ser contra a beleza. Uma mulher, ela tem que exibir a sua beleza, ela tem que se vestir de maneira bela, ela tem que se adornar, ela não pode se esconder.
A sua beleza bem trabalhada, a sua beleza bem contida, glorificará a Deus, porque Deus lhe fez bela. Então, não ande mal acabada, né? Tem uma mulher que são muito desleixadas, né? Então, não faça isso. Isso não é produtivo também, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja bela, sem ser sensual. Que você seja como a rainha Esther, não como a mulher adúltera. Ambas são belas, mas usam a beleza de forma diferente. Mas seja bela. Isso é natural. Deve ser incentivado, até o ponto que não se torne vaidade, orgulho e sensualidade. A outra coisa, é errado quando a beleza é usada de forma que não glorifica a Deus. É errado quando a beleza é usada de forma que não glorifica a Deus. Mateus 18:6, abre esse texto, leia isso. E pense em como você tem usado a sua beleza. Qualquer porém, que fizer tropeçar uns desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Por que eu li esse texto? Minha querida irmã, nós homens temos grande dificuldade de lidar com o que vemos. Isso é real. Isso é um fato. Por conta da nossa própria natureza, dos nossos sentidos, do pecado que habita em nós. Precisamos fazer muita força para não termos pensamentos impuros. E muitas vezes, com a inocência das mulheres, nós nos tornamos impuros. Contudo, muitas vezes, esta impureza no coração do homem é despertada por culpa da mulher. De que maneira? Quando ela se oferece, da maneira como veste, como fala, como se comporta. Quando a mulher faz da sua beleza um instrumento de sensualidade, ou seja, que usa a beleza com a intenção de despertar no homem o interesse dele, para olhar, para querer, para cobiçar, assim como a adúltera se vestia, esta culpa recai sobre ela também. E aqui o que Cristo está dizendo é que se você faz tropeçar um crente, seria melhor que você morresse. É grave, meus irmãos, porque a Bíblia nos chama para sermos ajudantes uns dos outros, a seguirmos uma vida de santidade. Eu tenho que ser criterioso em tudo, porque não é só a minha vida, é a vida do meu irmão que está em jogo. E nesse assunto, homens e mulheres têm que saber com o que estão lidando, a fim de ajudarem uns aos outros a viverem uma vida pura. O mundo confundiu beleza com sensualidade. Dizem, uma mulher bonita, ela não é bonita, ela é sensual. O mundo hoje não sabe mais o que é beleza. Sinceramente, olhem as modelos, elas não são belas. Elas não são belas. Elas são magras demais. São masculinizadas demais, são quadradas demais. Nada tem a ver com a mulher que Deus criou. Logicamente moldadas pelos homossexuais. O que o mundo oferece não é mais beleza, é sensualidade. É exposição. E nós vamos a uma loja e nós somos convencidos de que aquela roupa irá mostrar a minha beleza. Não, aquela roupa me fará sensual. Beleza se contempla, sensualidade se deseja. Então você, minha irmã, tem que ser criteriosa na maneira como se veste. Um homem que pensar mal a seu respeito por você estar vestida de maneira inadequada, ele pagará pelo seu pecado, mas você contribui com isso. Você contribui com isso.
O seu corpo, a sua beleza, ela tem que ser recatada, modéstia, simples, a fim de que ela produza a glória de Deus e não faça ninguém tropeçar. Da mesma forma, os homens, não exponha seu busto, não exponha suas coxas, suas nádegas, não exponha. Isso não é para ser exposto e não para o seu marido. Não saia de casa parecendo que foi envelopada, embalada a vácuo. Muitas mulheres saem assim de casa. Eu não estou falando isso para rir, não, é porque não tem outra maneira de definir o tamanho da justeza que às vezes é a roupa de uma mulher. E se não bastasse a the look, eu tenho que me desviar das minhas irmãs muitas vezes, que estão com os seus corpos delineados para quem quiser ver. E ainda somos contaminados com essa marcha das vadias, que diz que a mulher pode se vestir como quiser e que ninguém tem nada a ver com isso. Meus irmãos, isso é o mundo, não é a igreja. Queridas, trabalhem pelas mentes dos seus irmãos. Haverá um momento em que você poderá usar a sua sensualidade. Domingo passado, em Cantares, nós vimos a sensualidade celebrada dentro do casamento. Este é o momento para você usar a roupa mais provocante que você estiver, para atrair o desejo do seu marido. Só para nós encerrarmos, como deve se vestir uma mulher redimida? Provérbios 7:10, o texto que nós lemos, diz que a mulher adúltera, ela se veste com vestes de prostituta. E antes que eu ofenda alguém, não é o que eu quero fazer de maneira alguma, o que eu quero dizer é, que função tem a sua roupa? Exibir o belo para a glória de Deus, ou atrair os incautos para desejarem aquilo que não querem e não podem desejar? Quando a roupa é usada com a intenção de seduzir, quando a roupa é feita, é criada lá pelos estilistas com a intenção de expor sedutoramente, essa roupa é uma roupa de prostituta. Cumpre a essa função. E você, que é uma mulher cristã, não deveria se associar a isso. Você não é uma prostituta, você não quer ser uma prostituta. Você não deveria se vestir com uma roupa cuja função é esbanjar a sensualidade. Pense nisso com carinho. Então vem a Bíblia em 1 Timóteo 2:9 e nos ensina. Primeira Timóteo 2:9 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Decente é a palavra cosmios, que vem de cosmos, belo. A Bíblia diz que a mulher tem que se vestir de maneira bela. E beleza na Bíblia é decente. Ela não produz sensualidade. De maneira decente, de maneira bela, bem ataviada, mas com modéstia. Modéstia é humildade. Você não está para se mostrar, você está para glorificar a Deus. Uma vez conversando com as meninas, elas disseram: mas quem disse que a gente se veste por causa dos homens? A gente se veste por causa das mulheres. Mas como é que é isso? Elas disseram: a gente ganha a noite se uma colega, uma mulher falar: nossa, como você está bonita, né? Ou causar aquele frisson entre as mulheres, né? Eu penso que é: nossa, fulana arrebentou, né? E eu estou aqui para trás, né? Enfim. Não entendi direito, mas foi mais ou menos o que explicaram. Mas de qualquer forma, não é esse o objetivo de você se vestir. Mesmo quando você se veste, você deve buscar humildade. A humildade é quando você diminui para que Cristo cresça. Você já pensou que a maneira como você se veste glorifica a Deus?
que a sua beleza pode despertar nas pessoas o desejo de louvar o nome do Senhor. Bom senso. Bom senso é domínio próprio. Se domine. Ah, que belo. Como está legal, mas não está crente. Se domine. Não use aquilo. Finalmente, 1 Pedro 3,3. Pedro vai um pouco mais além e nos ensina um pouco mais. Diz assim: da mesma sorte, melhor, Pedro 3,3 diz: não seja o adorno, a beleza da mulher, da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Certamente Pedro tirou isso lá de Provérbios 31, que nos mostra uma mulher bela e virtuosa. Ela foi louvada e Deus foi louvado por esse conjunto, beleza e virtude, mas virtude sobre beleza. Homens não podem alimentar pensamentos impuros a respeito de mulheres, porque senão pecam e cometem adultério no coração. Mulheres não podem estimular tais pensamentos pela maneira que vestem, falam, se comportam, o que quer que seja. Para nós encerrarmos essa série, é importante lembrar, tratamos aqui de vários pecados na área da sexualidade. É possível que um deles diga respeito à sua vida. Pecados da sexualidade são pecados escravizantes, autodestrutivos. São pecados que produzem mentira, que nos fazem viver escondidos, que trazem vergonha, culpa. A Bíblia fala, em 1 Coríntios 9, 6, 9, 11, melhor dizendo, muitos foram assim, mas lavados em Cristo, regenerados por Ele, mudaram de vida. A palavra de Deus fala de uma mulher que já teve 5 maridos e que teve sua vida transformada. A palavra de Deus fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério, mas foi perdoada por Cristo e ouviu dele: vá e não peque mais. Há o pecado, mas há um grande Salvador. Se você está lutando contra seus desejos, busque ajuda. Se você tem lidado com pecados da sexualidade, busque ajuda. Busque ajuda com o seu pastor. Busque ajuda com um irmão mais experiente. Coloque os joelhos no chão. Ore. Leia a Bíblia. Clame por libertação. Encha-se do Espírito. Busque a Deus. Domine-se. Tire o que não presta da sua vida. Pais, ajudem seus filhos. O mundo coloca a pornografia no colo deles. Muitos dos seus filhos vão dormir com o telefone conectado à internet e você não tem controle do que ele acessa. Na escola você não tem sabido o que eles têm feito, com o acesso à internet liberado o tempo todo. Nós somos muito ausentes hoje. Pecados sexuais começam muito cedo e escravizam as pessoas. Mas tem esperança, há um Salvador e Ele pode te libertar. E que seja Ele o seu libertador, se esse for o caso.